Então, pessoal, bom dia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, antes da nossa reflexão do dia do Evangelho, vamos falar um pouquinho em levar a família para a igreja, né? Quem não deseja ter a sua família na igreja, a sua família seguindo Jesus, assim como um dia você conseguiu chegar até aqui e seguir a Jesus. Isso é uma missão quase impossível, né? Muitos já conseguiram, sua família está ali na igreja, todos os domingos vai à missa, não é? São casais que comungam, são casais que entenderam o que é verdadeiramente o matrimônio, não é? Já tem esse matrimônio, casamento na igreja, tudo certinho, tudo bonitinho. Encaminha os filhos quando são pequenos, leva à igreja, mas chega um momento, né, da vida dos filhos, que os filhos vão ficando adolescentes e ali os filhos eles vão se desviando, eles não querem o caminho da igreja, eles não querem ir à missa, né? E você, né, tem que saber entender isso. Eu não posso forçar um adolescente, uma pessoa que já sabe o que quer, a ir à igreja. Eu não posso forçar um adolescente, uma pessoa que já sabe das coisas, a rezar o terço à força. Forçar a rezar o terço, se você não rezar, você vai para o inferno. Se você não for à missa, você vai para o inferno, não é? Às vezes, tem gente que costuma fazer esse tipo de pressão psicológica na criança, no adolescente. Né? Você tem que fazer desse jeito, você tem que seguir a sua mãe, porque sua mãe está indo, está fazendo, está acontecendo. Né? E isso só atrapalha. E Jesus, ele não quer que ninguém vá forçado, que ninguém vá sob pressão, né, para a igreja. Quando eu escolho ir à igreja, eu preciso ir por amor a Deus. Eu vou porque eu vou encontrar o meu Senhor na igreja. Principalmente na igreja católica, que ele está presente ali no corpo, na Santíssima Eucaristia. Então, todo final da missa nós temos a presença de Jesus vivo, certo? Não é que nas outras igrejas Jesus não se faça presente. Sim, ele se faz espiritualmente presente no coração de cada um. Mas na nossa igreja a gente tem ele vivo, corpo, sangue, alma e divindade, no que acreditamos na Santa Eucaristia, em ele estar presente. É mais um motivo para eu me animar a ir à igreja, não é? O verdadeiro cristão, ele tem que ir à missa todos os dias, não é? Ele tem que encontrar esse desejo no coração, essa saudade de estar perto de Jesus. Eu não posso ir somente à igreja para pedir as coisas, ou quando eu estou doente, ou quando eu estou com algum problema que eu preciso resolver. Não. Eu preciso colocar na minha vida, né, na minha rotina, a presença de Deus em primeiro lugar. Então eu preciso buscar a igreja, sim, nem que seja aos domingos, não é? Mas aí a gente quer ir, a gente encontra esse caminho, mas também a gente quer que os nossos vá, principalmente os nossos filhos, o esposo, muitas vezes a mulher, porque às vezes o marido encontra, né, esse mistério primeiro do que a esposa, e ali fica aquele dilema: vamos para a igreja, e fica forçando, não vou, não quero, e isso e aquilo. E a gente não pode forçar, a gente não pode, a gente só pode levar uma criança à igreja, devemos levar desde pequenininha, né, ali, mostrando a ela que ali é um lugar que ela precisa estar sempre. Mas vai chegar um momento que ela não vai querer ir. Isso não quer dizer que a criança vai se desviar lá na frente, que a criança vai fazer e acontecer. Não. Existem pessoas que estão na igreja desde que nasceu, né? E chega a uma adolescência, se desvia, cai no mundo, faz coisas bárbaras que você fica olhando e você diz, nem acredito, né? Não é sobre isso. A gente, mãe, temos um poder na oração muito grande para com os nossos filhos. Você, pai, também. A gente ora por eles,
né? A gente tem a consciência de que a gente ensinou o certo. A gente levou desde pequenininho, a gente mostrou como era, a gente fez, colocou na primeira comunhão, né? Que é ali a crisma, a Santa Crisma, que é a renovação do batismo. A gente batizou, né? Então a gente tem essa consciência de que a gente fez tudo certo. Então, quando chegar o momento do desvio, deixe que eles vão voltar. Eles vão voltar. Eu tive essa experiência com todas as minhas 2 filhas. Né? Chegou um momento em que elas não queriam mais ir à igreja comigo. Né? Eu brigava, eu reclamava, e o que é que está acontecendo, que vocês foram criadas ali e não querem ir, né? Mas depois Jesus acalmou meu coração, Jesus acalmou e eu fui deixando que o tempo fosse mostrando. E verdadeiramente eles voltam, eles vão com as pernas dele, ou seja, eles vão com o coração desejoso de encontrar Jesus, já entendendo já o mistério, que eles não podem viver sem isso aqui, sem Jesus Cristo, sem ir a uma igreja. Eles entendem tudo isso. A mesma coisa eu tive a experiência com a outra minha filha. Então chega um momento que eles não querem. Eu não posso forçar, eu não vou forçar eles a rezar terço, eu não vou forçar eles a fazer nada disso. Entendeu? Eles, né, a minha família aqui, vê a minha rotina como é, sabe muito bem, né, como é a minha rotina espiritual aqui. Então tudo isso eles vão absorvendo, né? E chega um momento que eles deixam o Espírito Santo agir e eles voltam, né? Então, minha filha fez o EJC, que é um encontro de jovem, por conta dela. Nunca que eu mandei ela ir, não. A última coisa que eu disse a ela para que ela fosse fazer era a crisma, que era a renovação do seu batismo. E pronto. Mas o tempo foi passando, nem a missa ela ia. Mas ela sentiu esse desejo de ir. Por quê? Porque houve uma raiz. Você precisa enraizar isso quando eles são pequenos, em levar. Né? Eu levava minhas filhas para a igreja de mamadeira. Levava a bolsa, levava a fralda, levava tudo, mas elas iam. Né? Depois chegou aquela fase de estar correndo. Você não assiste a missa direito, mas estava ali presente. E isso vai fazer diferença na vida deles. Então eles voltam. Hoje, graças a Deus, ela não falta uma missa. Voltou, se encontrou com ele, né? E tá aí. A gente não pode abandonar os nossos, também a gente não pode criar sem mostrar o caminho da igreja, né? Sem mostrar o caminho da igreja. Sem levar, sem deixar eles ter esse contato ali, né? Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na vida deles. Quando a gente não estiver mais aqui, eles vão saber a quem recorrer, né? Elas foram criadas me vendo recorrer unicamente a Jesus Cristo, que era a única coisa que eu tinha na minha vida, né? Então, era ele que eu ia. Quando eu estava aperreada, era ele que eu ia. A minha primeira filha, ela estudou em colégio de freira. Então, ela me via muito na capela de lá, né? Ela me via, eu ia à missa diária, porque eu ia buscar ela às 5 da tarde e já ficava lá na missa, e ela já ficava comigo. Então, assim sucessivamente, né? Então, foram muitos anos assim, muitos anos. E ela foi absorvendo aquilo ali, né? Hoje, graças a Deus, todo mundo está no seu caminho. Não vai mais se desviar? Pode se desviar, pode não ir, não é? Pode não ir, muitas vezes tem criança pequena, não tem paciência de levar, não quer ficar por ali. Jesus entende, mas já tem uma raiz. Eles vão voltar, né? Eles vão voltar, né? Então a gente nunca deve abandonar, né, esse desejo da volta dos nossos filhos, da volta do meu marido não quer saber nem de falar em igreja. Continue rezando por ele. Só não deixe de ir por ele, né? Mas continue rezando por ele e pedindo a Deus. Ele vai ver o seu proceder em casa. Agora, não adianta você pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e ir para a igreja, e quando chegar em casa você ser parecendo um bicho com ele aqui dentro de casa. Não adianta, porque ele vai olhar e vai dizer assim, aí,
É melhor eu estando aqui nas minhas pingas, né? Fazendo minhas coisinhas erradas, mas pelo menos eu sou o que eu sou. E essa criatura que vive direto na santidade da igreja e não muda dentro de casa. É a mudança, é a nossa mudança. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente muda. E as pessoas que estão do nosso lado, ela vê essa mudança. E ela fica querendo conhecer de onde foi que saiu a mudança daquela pessoa, né? E vai chegar um momento, eu conheço vários casais que o marido começou a ir para a igreja, começou a ir à missa, começou indo, levava, depois ia buscar, depois foi ficando, na metade da missa saía, não tinha paciência de assistir, e hoje fazem parte os dois de movimento da igreja. Para você ver como é as coisas, é o exemplo que a gente dá, né? É a visão, é os frutos. A palavra diz, olhe a pessoa pelo fruto que ela dá. Então, se você está indo, tem alguma coisa errada, se você está indo para a igreja, né? Você está indo à missa, você está indo a um grupo de oração, né? Que é o que mais converte, é o grupo de oração. E você vai, né? E ali dentro de casa você não muda nada, você continua sendo a mesma peste, o mesmo cãozinho de sempre dentro de casa, né? Qual é o fruto que eu estou mostrando para quem mora comigo? Né, para os meus filhos? Não, mãinha vive na igreja e não muda, porque é que eu não estou fazendo nada de errado no mundo e eu tenho que mudar, tenho que virar santo. Ah, não precisa ir para a igreja, não, né? Então, é o que eles veem em nós. Nós somos espelho para os nossos filhos, tanto a mãe quanto o pai, né? Nós somos espelho, né? O pai das meninas vai à missa, não vai todo domingo, mas vai à missa. Então, elas sabem, elas veem esse movimento. Então, são pessoas, né, que estão ali, conhecendo a palavra, insistindo na caminhada, querendo uma vida melhor em relação a uma vida espiritual. E os filhos, eles veem, eles absorvem. Os netos estão vendo também, né? A minha neta, daqui uns dias eu estou levando para a igreja também, né? Como ela mora em sítio, é distante, tem igreja lá, tem, mas às vezes não bate com o horário da minha filha. Então, daqui uns dias eu já estou levando. Então, assim, é um conjunto. A gente só não pode desistir, a gente só não pode insistir que a pessoa reze a pulso, né? Que a pessoa leia a palavra a pulso, que a pessoa vá à igreja a pulso. Por quê? Porque a criança, o adolescente, ele pega a raiva daquilo ali. E a culpa não é dele. O pecado não vai ficar neles, vai ficar na mãe e no pai que fica insistindo, né? Deixem que eles sabem o caminho, né? Lá no quartinho deles, eles sabem, eles vão abrir a palavra de Deus. Por quê? Porque tiveram já uma caminhada, teve um momento da primeira comunhão, o crisma, tudo isso. Eles têm uma catequese, eles têm o mundo deles, o tempo deles. Então a gente tem que deixar, né? Saiba que eles podem se desviar, mas eles sabem sempre o caminho de voltar, né? Eles sabem, porque eles vão lembrar de vocês. A minha mãe, ela se desviava, ela deixava de ir, mas quando a coisa acochava, ela corria. E eu sei para onde eu vou agora. Eu sei que é ali que minha mãe conseguia as coisas. Era ali, de joelhos, chorando, que minha mãe conseguia ficar em paz. Então, eles vão ter isso neles. E não forçar eles irem a pulso. Não force. Não force. Deixe que, se você fez, você deixou a raiz ali bem enraizada, eles vão voltar. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.